Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos falar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Para quem me segue aqui no canal sabe que os meus últimos 2 meses foram meses um bocadinho maus a nível de leitura. Não quer dizer que fossem mesmo maus, mas não tive grandes leituras, nem estava muito motivada com as leituras e estava com grandes esperanças que em outubro isso mudasse. E felizmente mudou. Eu tive uma leitura que me desapontou, mas de resto tive excelentes leituras, gostei muito dos livros que li, senti-me muito mais contente com as minhas leituras, porque no final de contas nós temos mesmo é que gostar daquilo que lemos e o resto são histórias, literalmente. Então este mês eu li um total de 9 livros, alguns deles bem curtinhos, mas 9 livros, o que é uma excelente conta, já há muito tempo que eu não lia tanto. E li um bocadinho de tudo. Temos aqui literatura infantil, temos clássicos, temos romances de época, porque estamos a falar de outubro, portanto outubro de época, aqui um bocadinho de tudo e eu vou já falar um bocadinho sobre cada livro. Mas antes disso peço-vos, se ainda não forem subscritores do canal, para por favor subscreverem, para ajudarem o canal a crescer cada vez mais e para deixarem já um gosto neste vídeo se gostarem deste tipo de vídeos. Recordo também, se quiserem adquirir algum dos livrinhos de que eu vou falar, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer e eu agradeço-vos muito. Então vamos começar a falar dos livrinhos que eu li este mês. O primeiro livro que eu li este mês e que terminei no dia 1 de outubro foi A Morgadinha dos Canaviais, de Júlia Diniz. Este é um clássico da literatura e eu li-o para o projeto da Paloca de 4 meses com Júlia Diniz. Esta era a leitura de setembro e que de facto eu li durante setembro, mas que não consegui mesmo acabar até ao final de setembro e acabei só no dia 1 de outubro. Este é então um clássico e conta a história de Henrique, que caiu naquele mal da alta sociedade de se achar hipocondríaco. Portanto, ele de repente acha-se doente com tudo e mais alguma coisa e quando um médico o aconselha a fugir da cidade, ele decide visitar uma tia e ficar com ela durante uns tempos, portanto numa aldeia remota. Ele vem então com todos aqueles hábitos de Lisboa e tem aquele contraste ao chegar ao campo. Lá ele conhece uma família de primos ou supostos primos com quem faz amizade, especialmente a mais velha, que é conhecida como a Morgadinha dos Canaviais. Então a Morgadinha é uma rapariga muito bonita, muito prendada, muito educada e o Henrique fica logo apaixonadíssimo por ela, mas ela não quer saber dele, até porque há outra rapariga que se apaixonou pelo Henrique assim que o viu. Esta é uma história de amor, temos aqui várias histórias de amor, mas é um livro bastante político, porque quando o Henrique chega à cidade está um período de eleições e de grandes controvérsias e quem é que vai votar neste ou votar naquele, e o pai da Morgadinha é um dos candidatos. Então nós aqui temos um ambiente muito político, temos um contraste muito grande entre a grande cidade e as povoações mais pequenas, temos aquelas crenças ainda muito enraizadas. Aqui há muitas questões também religiosas, porque estamos a falar no período em que foi decretado que as pessoas tinham que ser enterradas em cemitérios e não dentro da igreja, e temos aqui grandes controvérsias por causa disso. É uma história fascinante que eu adorei e que tenho opinião aqui no canal, assim como todos estes que eu vou falar, penso que já saíram as opiniões todas, portanto vocês podem ir ver qualquer uma delas que vos prenda o interesse. Eu vou deixar todos os links na caixa de descrição para o caso vocês quererem ir saber mais. Esta foi uma leitura que eu adorei e que dei 4 estrelas e meia. A seguir eu li História de um Gato e de um Rato que se tornaram amigos, de Luís Sepúlveda. Eu estou a incluir este livro no projeto da Ana Lopes, que é o projeto Outubro Hispano-Americano. Eu penso que é assim, acho que estou a dizer bem. E este livro é aquelas leituras de conforto, é uma leitura super doce, daquelas fábulas que são para crianças, mas que são também para adultos, e conta a história de Mix e de Max. Max é então este rapaz aqui, Mix é o gato, e isto é inspirado na história do filho de Luís Sepúlveda. Temos aqui uma nota inicial em que ele nos fala disso, e então temos aqui o Mix, que então aqui este gato, e o Max adora este gato. Eles estão sempre juntos. E estudam juntos e estão sempre juntos. E um dia o Max sai de casa e leva o Mix com ele, porque são de facto amigos inseparáveis. E é passado algum tempo que é diagnosticado aqui ao gatinho um problema de saúde, que eu não vou dizer o que é, para não vos estragar a história. E mais tarde aparece um ratinho no apartamento que vai, de certa forma, ajudar o gato a superar esse problema de saúde. É uma história sobre amizade, é uma história com montes de citações assinaladas sobre a amizade, é uma história com estas ilustrações
lindíssimas de Paulo Galindro. Eu adoro as ilustrações dele. Já na história do caracol que descobriu a importância da lentidão, eu adorei as ilustrações e este é um livro com ilustrações lindíssimas. É uma história que não gostei tanto como a do caracol, talvez, mas é uma história que eu dei na mesma 5 estrelas e que recomendo imenso. De seguida, e em audiobook, eu ouvi Pachinko. Este é um livro forte, é uma saga familiar, é um romance histórico e conta a história de Sanja, que é uma rapariga jovem na Coreia. Ela vive com a mãe viúva e a mãe é dona de uma pequenina pensão. A nossa história começa a falar das invasões dos japoneses e começa num período bastante controverso e a nossa protagonista, Sanja, um dia está no mercado e está a ser assediada por 2 rapazes japoneses. Nessa altura é salva por um homem coreano que forma uma grande amizade com ela e mais tarde começam mesmo a namorar. E ela, quando se apercebe que está grávida, fica super feliz porque pensa, é agora, ele vai me pedir em casamento, eu gosto dele, ele gosta de mim, tudo resolvido. Quando ela lhe diz que está grávida, ele de facto fica muito contente porque não tem filhos, mas é aí que ele revela que já é casado, que tem várias filhas, que não tem nenhum filho e então quer que ela seja a mulher dele na Coreia. Portanto, era um hábito que esses homens muito ricos tinham de ter uma mulher no Japão, outra na Coreia. A Sanja recusa-se esse papel, ela não quer ser a outra e a partir daí acaba por traçar um bocadinho o destino da família. Acontece que nessa altura na pensão da mãe está um padre muito novinho que tem vários problemas de saúde e que sabe da situação da Sanja e oferece-se para casar com ela. Ele sabe que tem muitos problemas de saúde, que muito dificilmente alguma vez poderá ter filhos e ele sempre sonhou ter uma família, então decide casar com ela, dar um nome àquela criança e educá-lo como se fosse seu e leva a Sanja para o Japão. É a partir daí que começa a nossa jornada, que vai acompanhando várias gerações e esta é uma história sem grande ponto de foco. Não é uma história, nós chegamos a um ponto em que temos um grande clímax. É uma história sobre a humanidade. É uma história sobre o ser humano, sobre o que é que faz uma pessoa boa, o que é que faz uma pessoa má, sobre todos os sacrifícios que uma mãe é capaz de fazer por um filho, sobre períodos de prosperidade, mas também de fome e de guerra. Estamos a falar de uma passagem de muitos, muitos anos. Estamos a falar das invasões dos japoneses, estamos a falar depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos anos sempre a passar e temos aqui muito preconceito, muito explorado o racismo que houve entre os japoneses e os coreanos e depois os coreanos que iam para as escolas japonesas e que até nasceram no Japão e que deveriam ser chamados japoneses, mas que não são e que são maltratados por causa disso. É muito uma história sobre estereótipos, sobre preconceito, sobre a humanidade no seu íntimo. É uma história muito, muito bem escrita, que eu gostei imenso. Não está publicada em português, infelizmente, mas vai sair uma série muito, muito em breve que eu estou super curiosa para ver. É um livro muito premiado, portanto, se tiverem a oportunidade, eu recomendo e dei 5 estrelas. A seguir, eu li Cândido ou o Otimismo, de Voltaire. Este é um conto filosófico, foi publicado pela primeira vez em 1759 e Voltaire foi um bocadinho o pioneiro em utilizar a ironia para chamar a atenção coisas que estão erradas na sociedade, fazer uma crítica social muito grande e é precisamente o que este conto é. Esta é a história de Cândido, que é um rapaz muito cândido, muito simples e muito crédulo, que vive num castelo e vive apaixonado pela filha lá do castelo. Então ele um dia lá lhe rouba um beijo, só que é apanhado e é posto fora e a partir daí começa-se uma grande jornada em que ele anda de terra em terra e a conhecer montes de personagens diferentes até encontrar o seu caminho e o seu lugar no mundo. É uma história extremamente cómica, extremamente irónica, onde Voltaire utiliza todas as oportunidades para criticar pessoas que o tinham criticado a ele, para criticar coisas da sociedade que para ele não fazem sentido. É uma história que não segue necessariamente uma linha temporal, porque nós temos a chegada a um país num certo ano e nós no outro país até pode estar a acontecer um evento que já aconteceu antes ou que acontecerá muito depois, mas que se foca em eventos e em personagens da história que eram conhecidas a Voltaire e que as pessoas identificavam. Este é um clássico, é um livro que está gratuito na internet, embora eu deva salientar, esta edição tem muitas, muitas notas de rodapé e eu não sei se todas as edições portuguesas têm, mas é uma coisa que eu recomendo porque grande parte da ironia, grande parte dos trocadilhos iam-me passando ao lado se eu não tivesse as notas de rodapé, porque é uma obra de facto
muito, muito rica, apesar de ser tão curta. Eu ri-me imenso, aprendi imenso, achei mesmo muito engraçado e dei-lhe 4 estrelas e meia. A seguir, e como outubro é o mês do outubro de época, eu li Whitney, Meu Amor, de Judy McKnowll. Esta é uma edição da Asa, é o segundo volume de uma série e eu tinha grandes expectativas para este livro. Mais uma vez eu volto a dizer, todos estes têm opinião aqui no canal e eu falo um bocadinho mais sobre isso no vídeo deste, mas eu aqui não me vou alongar. Basicamente dizer que esta é a história da Whitney, que é uma rapariga filha única de um senhor importante, só que ela é muito Maria Rapaz e vive apaixonada por um amigo de infância chamado Paul. A nossa história começa quando o pai dela, já desesperado porque não a consegue aturar, a manda para a casa de uns tios, para a França, para ser educada e se transformar numa dama. Ela vai então para a França e lá aprende a comportar-se e faz o seu debut como dama super elegante, com todos os homens a cair a seus pés. É nessa altura que ela é mandada voltar para casa e em casa ela descobre que tem um vizinho muito, muito irritante para ela, sempre atrás dela, sempre a persegui-la, quando ela continua apaixonada por aquele amigo de infância, que agora, que ela é uma dama toda bonita, agora finalmente está a olhar para ela. É quando ela pensa que está finalmente noiva do Paul que o pai lhe revela que a mão dela, na verdade, foi dada em casamento a esse tal vizinho, que na realidade é um duque disfarçado. Basicamente o pai dela estava endividado e o duque pagou-lhe todas as dívidas em troca da mão da Whitney. Esta é a premissa da nossa história. Este é um livro enorme. Foi a primeira vez que li esta autora, adorei a escrita, adorei os pormenores, adorei as partes das personagens secundárias, tem muito sentido de humor, mas a história de amor em si não foi para mim. Foi uma história que para mim foi muito problemática, que me deixou muito afligida com algumas coisas que aqui acontecem. Há aqui coisas que para mim são descritas como uma forma muito romantizada, apesar destas coisas da época fazerem sentido. De facto, havia gente a comprar as mulheres por contratos de casamento, isso respeito, mas a parte em que a autora tentou romantizar de uma forma muito dura e controversa, para mim há aqui partes que foram simplesmente assédio e violação, e para mim isso não me entrou. Sei que é um livro que a maior parte das pessoas adora, mas simplesmente não funcionou para mim e eu dei-lhe 2 estrelas e meia. Depois, e num âmbito completamente diferente, eu li A Vassoura que Desvassourou, da Ana Oliveira e ilustrado pela Kátia Vide. Esta é uma edição da 30 por uma linha e eu consegui ir ao lançamento deste livro, que não foi aqui na minha cidade, mas foi numa cidade vizinha. A Ana Oliveira mora aqui numa cidade mesmo ao perto, então eu consegui ir ao lançamento deste livro e estar lá com a autora e ilustradora. Este é um livro infantil sobre uma vassoura que está cansada. Ela tem a infelicidade de morar em casa de uma daquelas velhas que gosta de ter tudo sempre limpinho e tudo a cheirar a lexívia, e a vassoura está cansada e então decide fazer greve. E quando ela faz greve, todos os utensílios de cozinha, os panos, os esfregões, os tachos, as frigideiras, tudo se une a ela na greve. Então esta é a nossa história. É uma história muito curtinha para crianças um bocadinho mais pequenas, mas é uma história que tem assim este traço, que tem um design espetacular, muito bem trabalhado, com o texto a fazer algumas brincadeiras que só lhe dá um valor maior. Portanto, temos aqui partes em que nós temos que rodar o livro para conseguir ler. Este é um daqueles casos onde a ilustradora captou de facto a essência da história e conseguiu criar ruído visual, conseguiu criar assim umas passagens salientes, e eu acho que está de facto um trabalho muito, muito bem feito, fora este pormenor aqui de fazer uma casa. Eu gostei bastante desta leitura, já foi o segundo livro que eu li desta autora, este é o 7º que ela publica e eu fico sempre contente por ler mais uma autora portuguesa e eu dei-lhe 4 estrelas. A seguir, e voltando aos romances de época, para outubro de época, eu li Derrubar o Duque, da Evie Dunmore. Este é uma edição das Chadas 5 e é o primeiro de uma saga. Eu andava mortinha para ler este livro desde que vi a publicidade ainda em inglês. Depois vi que ia ser traduzido, estive à espera um bocadinho. Entretanto, também já saiu o segundo cá em Portugal e eu espero muito que publiquem o terceiro. Então, este livro passa-se em 1879 e conta a história de Annabelle. E Annabelle é uma rapariga órfã que não tem nada, não tem título, não tem dinheiro, mas é extremamente inteligente e acabou de ser admitida para Oxford, portanto, uma das primeiras universidades a aceitar mulheres. Então ela embarca nessa jornada, mas para ter direito a uma bolsa de estudos, ela é obrigada a juntar-se ao movimento sufragista, que lhe paga então essa bolsa. E lá
a primeira missão dela é distribuir panfletos. Elas estão a tentar alterar a lei que declara que toda a propriedade da mulher passa a pertencer ao marido depois de se casarem. Então, a primeira missão é ela entregar panfletos e basicamente dizem, olha, tu vês um homem que te pareça importante, que se esteja a dirigir para o Parlamento e entregas-lhe um panfleto. E ela faz precisamente isso, só que o homem a quem ela entrega o panfleto é nada mais nada menos do que um duque, o braço direito da rainha e o principal opositor a estas alterações da lei. Obviamente que ela não sabia quem ele era, mas a que está à frente do movimento fica tão admirada com a coragem dela que a mete à frente de um novo projeto, de espiar o duque, de saber mais sobre ele para o conseguirem derrubar, para o conseguirem mudar e convencer a mudar a lei. É a partir daí que todas as confusões começam a surgir e, claro, é um romance de época, nós já sabemos que vem aí uma história de amor e é uma história de amor belíssima. Este foi o romance de estreia da autora. E, gente, eu adorei este livro, é delicioso. Eu li num instante, é super curtinho, foi uma leitura quase compulsiva, que tem um bocadinho de tudo. Tem aquele romance clichê, aquelas coisas mesmo clichês de romance de época, e ao mesmo tempo todas estas informações sobre o movimento sufragista, todas as informações sobre Oxford, sobre os estudos, sobre tudo aquilo que ela queria ser. Temos aqui uma protagonista que luta por ela própria, não temos aquele estereótipo de apaixonei-me, pronto, acabou. Nós aqui temos mesmo um protagonista a querer crescer e a querer cada vez mais ser quem sempre sonhou e foi uma leitura espetacular, que eu dei mesmo 5 estrelas. A seguir voltamos a Júlia Diniz e com o projeto deste mês que era Os Fidalgos da Casa Mourisca. Portanto, para o projeto da Palouca, este é o último mês e será então este último romance. E este foi de facto o último romance que Júlia Diniz escreveu. E, gente, que delícia! Eu não sei se é ter estado estes últimos meses a ler Júlia Diniz, mas eu adorei esta história. Esta é a história de fidalgos, não é? Dos fidalgos da Casa Mourisca. Estamos a falar numa época em que os fidalgos estão a desaparecer porque as novas leis tudo dita que todos são iguais, eles não têm agora grandes poderes, mas têm ainda aquele orgulho, aquela coisa de ser nobre e de terem o sangue azul e blá blá blá. Então nós aqui temos mesmo esses contrastes sociais e esse orgulho contra o orgulho dos pobres que sempre lutaram para crescer e para terem aquilo que têm. Então, esta é a história da Casa Mourisca que está, neste momento, no início da história, em degradação, portanto, eles vivem na ociosidade, não fazem absolutamente nada e a casa está endividada e em ruínas. Quando o filho mais velho da família, que é o Jorge, se apercebe disso, decide, não, eu tenho que mudar isto. Esta casa um dia, se os quiser há de ser para mim, eu vou mudar o rumo desta casa. Então decide pedir ajuda a Tomé da Póvoa, que é um vizinho dele. E esse vizinho foi em tempos criado da Casa Mourisca, mas mais tarde conseguiu ter os seus campos e trabalhá-los de forma a fazê-los crescer e hoje em dia tem dinheiro e uma família grande e muita terra. E então ele vê essa prosperidade e pede ajuda ao Tomé da Póvoa, que claro que o ajuda, mas em segredo para o pai não sonhar que ele se está a envolver com essa gente para tentar salvar a Casa Mourisca. As histórias todas começam-se a complicar quando a filha mais velha de Tomé da Póvoa, que está a estudar em Lisboa, volta à casa já formada e tem os 2 filhos do fidalgo da Casa Mourisca a apaixonarem-se por ela. É uma história deliciosa, tem novamente histórias de amor aqui pelo meio, como todos os romances de Júlia Diniz, mas temos este contraste social e levanta muitas questões sobre o que é de facto importante para nós e o que é o orgulho e de onde é que ele vem. É uma história que eu adorei e que lhe dei 5 estrelas. E por fim, eu terminei o mês novamente com romances de época a ler A Caminho do Altar, de Julia Quinn. Este é o 8º livro da saga Bridgerton, portanto, uma saga de romance de época, e eu li este em leitura conjunta com a Ana do Tudo Sob Linhas. Este livro tem como protagonista o Gregory, portanto, o 7º irmão da família Bridgerton, e o Gregory acredita no amor. Ele vê os irmãos todos, as irmãs todas, todos a apaixonarem-se, a casarem-se, a viverem felizes, portanto, ele não tem hipótese, ele acredita no amor. Ele não sabe quando é que ele vem, mas sabe que ele vem e sabe que vai saber assim que chegar. E ele acha que é isso que acontece quando vê a Hermione Watson. Portanto, ele vê e fica perdidamente apaixonado. E pensa, ela, eu vou-me casar com ela e acabou-se aqui a história. Acontece que a Hermione está apaixonada por outro. Então a amiga dela, a Lucy Abernathy, decide ajudá-lo porque acha que o Gregory seria um par ideal para a Hermione. A partir daqui estes dois formam uma grande amizade enquanto tentam convencer a Hermione a apaixonar-se pelo Gregory. E este é um livro extremamente cómico, que adota um traço muito clássico
Tem títulos de capítulos que fazem muito lembrar os clássicos. Temos aqui aventura e ação, que faz muito lembrar isso. Então é um livro extremamente engraçado, que foge um bocadinho do âmbito normal de Julia Quinn, apesar de ter na mesma a história de amor como foco e toda esta família por trás, que eu adorei ver aparecer, porque aparecem vários membros da família e eu adoro quando isso acontece. Esta foi uma leitura que me envolveu imenso, que me fez rir imenso e no final eu dei-lhe 4 estrelas e meia. E é isso, pessoal, estes foram os 9 livrinhos que eu li durante o mês de outubro. Digam-me em baixo se já leram algum destes, se ficaram curiosos com algum deles. Digam-me também que livros é que leram este mês, porque eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscreverem o canal se ainda não tiverem feito. Volto a recordar que se quiserem adquirir qualquer um destes livrinhos, eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não terem qualquer custo adicional de utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer cada vez mais e eu agradeço-vos muito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!